Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nessa exposição, nós vamos falar sobre transformações lineares. E ao invés de logo definir o que é uma transformação linear, nós vamos fazer aqui uma motivação para ilustrar a importância das transformações lineares. Por exemplo, nós já estudamos o espaço tridimensional, o R3, que é formado por todos os vetores da forma x, y, z. Mas nesse caso eu vou escrever A, B, C, onde A, B e C são números reais. Uma base para esse espaço é a base canônica, a base formada pelos vetores E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 e E3, 0, 0, 1. Outro espaço que nós estudamos também, que é aparentemente bem diferente desse, é o espaço de polinômios. Eu vou colocar aqui o espaço dos polinômios de grau no máximo 2, P2, que é formado por todos os polinômios de grau no máximo 2. E eu vou escrever assim, ó, A mais Bx mais Cx ao quadrado, onde os números A, B e C pertencem aos reais. E uma base para esse espaço, vou chamar aqui de B2, para não confundir com esse aqui que é o B1, que é a base mais natural de trabalhar com polinômios, é aquela 1x e x ao quadrado. Bem, então, qualquer elemento do espaço vetorial R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Ao fazer isso, nós vamos dizer que... Vou colocar aqui a parte que nos interessa. Nós vamos dizer que, ao se escrever um vetor como combinação linear de vetores da base, que aquelas são as coordenadas naquela base, então, por exemplo, se a gente considerar um vetor genérico do R3, ele é da forma ABC, né, que é claro que ele é escrito como uma combinação linear dos vetores E1, E2 e E3, é A vezes o vetor E1, mais B vezes o vetor E2, mais C vezes o vetor E3. Mas se a gente também for fazer a mesma coisa agora para uns polinômios genéricos do conjunto polinômio de grau no máximo 2, se a gente pegar um polinômio aqui arbitrário, A mais Bx mais Cx ao quadrado, e nós vamos escrever esse vetor como uma combinação linear dos vetores dessa base B2, vai ser o A está multiplicando 1, então vai dar A vezes 1, mais B vezes x, mais C vezes x ao quadrado. Uma coisa que é notória é que, para esse vetor do R3 e essa base canônica, as coordenadas desse vetor nessa base são A, B e C. As coordenadas são A, B e C. E para o vetor A mais Bx mais Cx ao quadrado, polinômio, na base 1x ao quadrado, também é A, B e C. Tem exatamente as mesmas coordenadas, os mesmos números reais. Outra coisa que a gente observa é que, quando nós somamos vetores no R3, essas coordenadas elas não se misturam. Ou seja, se eu for somar o vetor, no caso do R3, A, B, C, com o vetor A1, B1, C1, você faz A mais A1, dá A mais A1 na primeira coordenada, B mais B1 e C mais C1, ou seja, as coordenadas não se misturam. Multiplicação por escalar também. Quando eu multiplicar aqui esse vetor ABC por escalar, fica alfa A, alfa B e alfa C.
E quando nós trabalhamos com o conjunto do polinômios, qual é a diferença? Nenhuma. Se você fizer somar o polinômio a mais bx mais cx ao quadrado com o polinômio a1 mais b1x mais c1x ao quadrado, isso vai dar o polinômio a mais a1. Vou colocar aqui entre parênteses para enfatizar, mais o coeficiente do x vai ser b mais b1. E o coeficiente do do x ao quadrado vai ser c mais c1, que não vai caber aqui, mas vou colocar aqui embaixo. Mais c mais c1, que multiplica x ao quadrado. Ou seja, o que esse exemplo está mostrando é que existem muitas similaridades entre o conjunto dos vetores do R3, né, o espaço tridimensional, que tem dimensão 3, e o conjunto dos polinômios de grau no máximo 2, que também tem dimensão 3. De tal forma que a gente pode fazer uma associação, aqui até que é natural, né? A gente pode associar os vetores da base do espaço tridimensional, E1, E2 e E3. E do jeito que nós fizemos aqui a associação, ficou claro que eu associei o vetor E1 ao número 1, o vetor E2 a x e o vetor E3 a x ao quadrado. Então, há uma correspondência com os vetores que você pode fazer com os vetores do espaço, com os vetores dos polinômios. Isso por quê? Porque, no final das contas, as coordenadas elas não se misturam. E as coordenadas do vetor, dos vetores no R3, para essa base, a base canônica, a base formada por E1, E2 e E3, são sempre A, B, C. E para essa base, que é a base que a gente costuma trabalhar num conjunto dos polinômios, 1x ao quadrado, as coordenadas são as mesmas. Então, o que isso nos sugere? Isso nos sugere que nós podemos fazer, então, essa associação, ou seja, fazendo esse tipo de associação na realidade, o que a gente está dizendo é que a gente está associando ao vetor A, B, C, a gente está fazendo corresponder, que também pode ser dos dois lados, o vetor polinômio A mais bx mais cx ao quadrado. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é exatamente a questão da nossa última avaliação. A questão pedia para demonstrar que um certo conjunto envolvendo vetores era linearmente independente. Eu vou colocar aqui um pouquinho menor, tá? O conjunto, a questão é para mostrar que esse conjunto aqui é x ao quadrado mais x e x ao quadrado mais x mais 1 era uma base do espaço dos polinômios de grau no máximo 2. Se nós pensarmos naquela mesma associação que eu acabei de falar agora, nós podemos associar esses três vetores, né, no caso para um polinômio a gente vai falar vetores, a quais vetores do R3? Esse vetor x ao quadrado, com relação à base natural do P2, é 0 mais 0x mais 1x ao quadrado. Então, as coordenadas desse polinômio x ao quadrado na base 1x e x ao quadrado é 0, 0, 1. E o polinômio x ao quadrado mais x, como é que eu escrevo ele? Como quem são as coordenadas do polinômio x ao quadrado mais x nessa mesma base? É 0 mais 1 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado. Eu vou colocar aqui, aí agora faltou apenas o polinômio x ao quadrado mais x mais 1.
Ficar espremido para caber. Que as coordenadas são quem? São 1, que é 1 vezes 1, mais 1 vezes x, mais 1 vezes x ao quadrado. Ou seja, com relação à base natural, a base que a gente tem trabalhado com conjuntos polinômios, esse vetor x ao quadrado, ele tem exatamente as coordenadas. A primeira coordenada é 0, depois 0 e depois 1. Então, naquela associação que nós fizemos ainda há pouco com o conjunto dos vetores do R3, esse vetor x ao quadrado corresponde ao vetor 0, 0, 1. O vetor x ao quadrado mais x tem coordenada 0, 1, 1. Então, naquela base, para aquela base, as coordenadas desse vetor são 0, 1 e 1. E, por fim, o vetor x ao quadrado mais x mais 1 tem coordenadas 1, 1, 1. Então, se nós queremos resolver um problema no conjunto dos polinômios que nós não temos tanta familiaridade, e a gente faz aquela correspondência com o conjunto dos vetores do R3, ao invés de estudar esse problema para esse espaço de vetores, nós podemos estudar o problema associado no espaço vetorial de dimensão 3, o espaço tridimensional, que é quem? Então, ao invés de verificar se esses vetores são LIs, o nosso trabalho seria verificar que os vetores associados a esses três, que no caso são esses três aqui, os vetores 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, 1, 1, são linearmente independentes. Ou seja, então, um trabalho que poderia ser feito em um espaço pode ser traduzido em um trabalho para fazer em um outro espaço que nós temos mais familiaridade. Ou você pode até achar mais simples de trabalhar. E, por exemplo, nesse espaço aqui, no espaço tridimensional, esses três vetores são linearmente independentes, porque, observe, o vetor 0, 0, 1 não pode gerar o vetor posterior a ele, que é o 0, 1, 1, porque na segunda coordenada aqui a coordenada sempre é 0, que eu tenho 1. Então, esse vetor 0, 1 não é combinação linear dos anteriores. Da mesma maneira, o terceiro vetor 1, 1, 1, ele não é combinação linear dos anteriores. Por quê? Porque a primeira coordenada dele é um 1. E por mais que você multiplique os escalares alfa e beta, esses dois vetores, a primeira coordenada sempre vai ser 0. Né? Alfa vezes 0 é que vai dar 0, beta vezes 0 vai dar 0. Então, somando, procurando combinação linear desses dois vetores, a primeira coordenada sempre vai ser 0, nunca vai dar 1. Então, esse vetor não pode ser escrito com uma combinação linear dos seus anteriores. Então, esse conjunto aqui é linearmente independente. Como a dimensão do espaço é 3, então já é uma base. Né? A gente já viu que 3 vetores LIs em um espaço de dimensão 3 geram gera o espaço todo. Ou seja, esse conjunto aqui não é só LI, ele é também LI e, portanto, esse conjunto é base do R3. Então, pela mesma ideia, se esse aqui é a base do R3, e existe aquela correspondência bionívoca entre os vetores do R3 e o conjunto dos polinômios de grau no máximo 2, esse conjunto aqui é LI e, portanto, esse outro conjunto também vai ser linearmente independente e com a dimensão do conjunto dos polinômios de grau 2, dos polinômios de grau no máximo 2 também é 3. Então, esse conjunto também é base do conjunto dos polinômios de grau no máximo 2. Então, esse aqui é um exemplo para ilustrar o que são transformações lineares. Em um certo momento aqui, nós fizemos uma associação de tal maneira que a gente associou aos vetores do espaço R3, E1, E2 e E3, vetores do conjunto de grau do polinômio de grau no máximo 2. Como foi essa associação? A associação era, pensando em termos de coordenadas, o vetor ABC está associado ao polinômio A mais BX mais CX ao quadrado. Ou seja, a gente aqui está definindo uma aplicação do conjunto R3, foi o que nós fizemos. Nós definimos uma aplicação do conjunto R3. Quem era essa aplicação? Chamada de T, tá? T de transformação. Nós temos uma aplicação T do conjunto
de vetores R3 do espaço vetorial R3 no conjunto dos polinômios de grau no máximo 2. Como é que ela foi definida? Nós pegamos o vetor de coordenadas A, B, C e associamos ao vetor de coordenadas ABC também, que no caso era A mais BX mais CX ao quadrado. Aqui a base era a base canônica e aqui a base é a base formada por 1x e x ao quadrado. Então uma transformação linear vai ser uma transformação que vai procurar essa correspondência bionívoca entre vetores dos dois espaços. Portanto, ao somar elementos desse conjunto, né, do R3, e ao somar vetores do P2, a gente pode querer resolver um problema em um deles e voltar para o outro. Então, nós vamos querer que essa aplicação ela tenha as seguintes propriedades. Quando você tiver dois vetores no R3, tem aqui o vetor U e tem um vetor V. A esse vetor U, nós vamos associar um vetor no conjunto de chegada aqui, que vamos chamar de T de U. Olha, para espaços vetoriais, para transformações lineares, a gente é acostumado a escrever T de U entre parênteses, né? Uma função, a gente sempre coloca entre parênteses. Nesse caso, nós vamos fazer tanto isso e a gente vai colocar os parênteses somente quando você sentir necessidade. Então, eu posso escrever assim, associar o vetor U, a imagem dele no conjunto dos polinômios de grau no máximo 2, como sendo T de U assim. Mas em certo momento você vai escrever apenas TU, tá? Tem que se ler a imagem de U por T. Então, eu vou mesmo que eu pegar o vetor V, vou associar um vetor T de V aqui pertencente ao R2, a imagem de V por T. E uma coisa é certa, aqui no R3, nós poderíamos considerar combinações lineares envolvendo U e V. Ou seja, eu poderia fazer alfa U mais beta V, que é uma combinação linear de vetores dentro do espaço aqui de partida, o espaço que é o domínio. Bem, eu vou querer associar isso a que vetor no contradomínio, né? Aqui no conjunto de chegada. Bem, nós queremos que esses problemas que são resolvidos em um espaço possam ser resolvidos no outro, depois trazer a resposta de volta para o espaço original. Então, nós vamos querer que as operações que são trabalhadas nos dois espaços tenham essa, como é que se diz, essa, agora a palavra me fugiu, estou igual aquele padre lá daquele meme novo, sejam compatíveis. Ou seja, claro que aqui dentro desse espaço eu podia aplicar, como é uma aplicação linear, alfa U está dentro do R3, vai ter também aqui a aplicação linear T em alfa U. Também vai ter, vou colocar um U aqui por enquanto, também vai ter T aplicado ao vetor V. Por quê? Porque tanto U e V estão em R3, a imagem deles também tem que estar no correspondente de grau no máximo 2. E como nós queremos que essa operação possa ser compatível nos dois conjuntos, então aqui dentro do P2 também vai ter alfa T de U e alfa T de V. Vai, porque P2 não é um espaço vetorial. Se os vetores T de U e T de V estão lá, multiplicar eles por escalares também tem que estar lá dentro. Então alfa T de U e beta T de V também vão estar lá dentro. E como eu quero que exista essa compatibilidade, eu vou querer que o vetor alfa U mais beta V seja alfa T de U mais beta T de V. Ou seja, essa aplicação linear, essa aplicação que eu estou procurando, ela tem que ter a propriedade de preservar a adição, que é exatamente as operações que a gente está tratando aqui. Só tem duas operações. Uma é a operação de adição, ou seja, então, na realidade, eu vou querer que a aplicação preserve a adição de vetores, ou seja, T de U mais V tem que ser igual a T aplicada a U mais T aplicada a V. E a outra operação que tem é multiplicação por escalar. Quando eu fizer essa aplicação T em alfa U, eu quero que isso seja igual a alfa vezes T de U, para preservar as únicas duas operações que temos nos espaços vetoriais. Então, uma transformação linear é exatamente isso. É uma transformação de um espaço em outro que preserva as operações dessas estruturas. Nesse caso, só tem duas, que é soma de vetores, multiplicação por escalar. Então, a transformação linear
vai ser uma aplicação que satisfaz essas duas condições. Preserva a adição e preserva a multiplicação por escalar. Então, eu vou colocar essa definição mais destacada agora. Então, o que é uma transformação linear? Então, vou colocar aqui definição. Então, quando você tiver dois espaços vetoriais, sejam V e U, espaços vetoriais. Como eu acabei de falar antes, uma transformação linear é uma aplicação T que vai colocar aqui de V em U, ou seja, uma função, tal que tem que satisfazer duas condições. Primeira condição, tem que preservar a adição. T de U mais V é T de U mais T de V. E segunda condição, T aplicada a alfa U é alfa T de U. Isso aqui tem que valer para quaisquer que sejam U e V pertencente ao conjunto. Observe que U e V eu calculo T nesses vetores, então isso tem que estar no domínio. O domínio aqui é V, então U e V pertence a V. E alfa é um escalar. Se você estiver trabalhando no corpo dos reais, alfa é um número real. Se você vai trabalhando no corpo dos complexos, número complexo. Se estiver trabalhando no ZP, cartesiano, no ZP, vai ser um elemento dos inteiros módulos P, módulo P. Fala assim, alfa é escalar. Para não ter que dizer em qual corpo você está trabalhando. Então, essa é a definição de espaço vetorial. É uma aplicação que preserva as operações. Lá no curso de estruturas algébricas, vocês vão estudar que T de U mais V é apenas T de U mais T de V, vai chamar de homomorfismo. Mas a ideia sempre é essa. A ideia é procurar ver objetos diferentes, como a gente viu aqui o conjunto dos polinômios de grau 2 e o espaço vetorial tridimensional, como sendo, no final das contas, as mesmas coisas. Houve apenas um renomeamento dos elementos. Então vamos ver alguns exemplos de espaços vetoriais. Alguns exemplos de transformações lineares. O primeiro exemplo, e é exatamente o exemplo muito importante, porque quando a gente estuda aplicações lineares, nós estamos procurando as funções as mais simples possíveis, dentre todas as funções. Claro, tem a função constante, mas sem ser uma coisa que seja constante, uma coisa que se modifique. Lá nos nossos cursos iniciais, quando a gente tem a função f de R em R, que pega um número x e associa a vezes x, essa aplicação ela é chamada de função linear. Isso aqui é um exemplo de uma transformação linear. Por quê? Como é que a gente verifica para ver que ela é linear? Eu vou pegar um caso aqui mais concreto, tá? Em vez de chamar esse aqui de AX, vamos imaginar que esse A seja 3, só para a gente fazer as conexões, depois a gente volta para um caso mais geral. Então, tem uma função aqui. Vamos fazer o caso que A é igual a 3, tá? Ou seja, a função G é uma função de R em R, tal que eu vou pegar o número x e associar o triplo dele, ou seja, G aplicado a x é igual a 3x. Ou seja, a imagem de G por x é 3x. Por que essa aplicação linear? Como é que a gente faz para a verificação linear? Nós temos que aplicar G a dois números, x mais y, e eu quero verificar se isso aqui é igual a G de x mais G de y. Se for verdade, então satisfaz aquela primeira propriedade. E a outra condição é que G aplicado a um escalar qualquer, alfa vezes x, eu posso pegar esse alfa e colocar para fora. É alfa vezes G aplicado a x. Então, se satisfazer essas duas condições, é uma aplicação linear. Então, vamos verificar quem é G aplicado a x mais y pela definição da função. A definição da função é a seguinte. Para qualquer que seja o número, essa função G modifica esse número multiplicando ele por 3. O número aqui entre parênteses é x mais y.
Então, como é que essa função vai agir sobre x mais y? Como é que ela vai modificar? Vai pegar esse valor x mais y e multiplicar por 3. Então, vai dar 3 vezes x mais y. Só que aqui, tanto x e y como 3 são números reais, e a gente sabe que vale a distributividade para a multiplicação dos reais, e soma, vai ser 3 vezes x mais 3 vezes y, que vai dar exatamente igual a 3x mais 3y. 3x é exatamente g de x, e 3y é g de y. Vou escrever então. Pessoal, para ganhar espaço, em vez de escrever embaixo e ficar meio bonitinho, eu vou escrever dessa maneira para que a gente ganhe espaço, tá? Portanto, isso é exatamente igual a g de x mais g de y. Então, essa aplicação ela preserva a adição. A outra, quem é g aplicado a alfa vezes x? Mais uma vez, a definição da função, pega o que está entre parênteses, multiplica por 3. O número ele é multiplicado por 3. Então, vai dar 3 vezes alfa x. Mas pela associatividade da multiplicação de números reais, nós podemos reescrever isso como sendo 3 vezes alfa aplicado a x. Eu posso agora comutar aqui o 3 com alfa. Então vai dar alfa vezes 3x. E esse aqui exatamente, o 3x é o g de x. Então vai dar alfa vezes g de x. Que era o que a gente queria verificar. Então g aplicado a alfa x é alfa vezes g de x. Então essa aplicação ela é linear. Ou seja, a função que a gente está acostumado a trabalhar desde o ensino fundamental, que é uma função muito importante, que ela é o modelo natural para grandezas proporcionais, ela é uma função linear. Esse é um dos outros motivos para se estudar transformações lineares, que são as funções, vamos dizer, lineares, aquelas que têm as propriedades de geométricas interessantes, vamos dizer assim. Um outro exemplo, sim, agora eu fiz com 3, né? A gente quer fazer no caso geral. No caso geral, o que é que vai se modificar? A função f é aquela que associa o número x, o número alfa x. Então, nesse caso, a função f definida em um número x é igual a vezes x. Por que é que essa função é linear? Vou fazer rapidamente. Quem é f de x mais y? Pela definição, é a que multiplica x mais y. Mas aqui a gente pode distribuir, vai dar a vezes x mais a vezes y. E a vezes x é o f de x, enquanto a vezes y é o f de y. E f de alfa vezes x, pela definição, o que é que a função faz? Multiplica o número por a. Então vai dar a vezes alfa x, e como antes você pode trocar aqui, a multiplicação é comutativa e associativa, isso vai dar alfa vezes ax, que é exatamente alfa vezes f de x, né? Ax é f de x. Então essa aqui é realmente uma aplicação linear. Outro exemplo, agora uns exemplos envolvendo espaços de dimensões maiores. Vamos considerar o exemplo 2, que é a aplicação T, que vai do R2 no R2, que é conhecido da gente do curso de Geometria Analítica, que dado um vetor xy, nós vamos encontrar um vetor que é perpendicular a ele. Esse é o vetor menos y, x. Lá no curso de Geometria Analítica, a gente lembra que quando você muda as coordenadas do vetor e um sinal de um deles, o novo vetor é perpendicular ao primeiro, porque o produto interno entre eles é zero. Ou seja, essa aplicação aqui ela já tem uma conotação bem mais interessante, né? Dado um vetor que está no espaço R2, vetor xy, nós vamos considerar para esse vetor, nós vamos modificar ele, girando ele de 90 graus, né? Porque dado o vetor xy dessa forma, a gente vai, o x continua a mesma coordenada, x continua o mesmo, mas a coordenada y vai ficar aqui para baixo. Então esse vetor vai estar um vetor aqui para baixo, de tal forma que os dois vetores são perpendiculares.
perpendiculares. Então, esse aqui é o vetor U, e o vermelhinho vai ser exatamente a aplicação linear, né, a transformação linear nesse vetor, a imagem dele. Ou seja, a ideia geométrica de pegar um vetor e girar ele 90 graus para a direita, no caso, é uma transformação linear. A gente vai observar isso agora, vamos demonstrar. Então, ou seja, é comum a gente escrever dessa maneira, tá? A aplicação linear e a regra embaixo, ligado por uma setinha, mas provavelmente vocês estão mais acostumados a escrever assim. T de xy igual a menos y, x. Nesse curso, nós vamos usar as duas formas. O aluno está livre para escolher qual deles ele prefere mais. Então vamos fazer isso. Provavelmente não vai caber nessa folha, então vou pegar uma outra folha para a gente demonstrar que essa aplicação é uma aplicação linear. Então, relembrando, a aplicação T no vetor xy é menos y, x. E nós temos que demonstrar, para ela ser linear, que ela preserva a adição e preserva a multiplicação por escalar. Ou seja, vamos pegar dois vetores no R2, vou chamar U do vetor xy e V do vetor x1, y1. Então eu tenho que verificar, primeira coisa, que T de U mais V é igual a aplicação em U mais em V. E segunda coisa, T aplicada a alfa U é alfa vezes T de U. Essa aqui é a definição da aplicação linear. Nós vamos verificar essas duas condições. Vamos começar pela primeira condição. Bem, a gente vai calcular T em U mais V. Então eu tenho que primeiro somar U com V e depois aplicar T, porque a aplicação é sempre em um vetor. Aqui tem soma dois vetores, eu vou primeiro somar os vetores para depois aplicar a transformação. Então, vou fazer T aplicada em U mais V. Quem é U? XY. Mais quem é V? Menos... Não, V é X1, Y1. Então, por enquanto, ainda eu vou somar aqui os dois vetores. Então, vai dar T aplicada X mais X1, vai ser a primeira coordenada. E Y mais Y1 vai ser a segunda coordenada. Agora sim eu posso aplicar, porque eu tenho um vetor aqui. O que essa transformação linear faz? Ela troca as duas de lugar e coloca muda o sinal do y, no caso aqui é a segunda. Então, T aplicado a isso aqui, eu vou trocar os dois lugares, vai ficar y mais y1 e x mais x1. Só que a primeira coordenada agora foi multiplicada por menos 1. Então vai ter um menos aqui. Vou colocar um parênteses para a gente não se perder. Aí tem um menos, né? Quando tem um menos, eu vou colocar uns parênteses. Pronto. E agora? Distribuindo aqui esse menos 1 vezes y mais y1 vai dar menos y, menos y1. E o resto eu vou repetir. Nós queremos que isso aqui seja T de U mais T de V. O T de U, vamos lembrar, quem é o T de U? U é XY, então T de U é menos Y e X. Eu tenho menos Y e X aqui em algum lugar? Tenho, menos Y e X. Eu posso escrever isso aqui como soma de dois vetores, onde um dos vetores é menos Y e X. Quem é T de V? V é X1, Y1. Então T de V seria menos Y1 e X1. Tenho menos Y1 e X1 aqui? Tenho. Então eu vou escrever esse vetor como uma soma de dois vetores. Vou colocar para cá para poder caber. Então vai dar menos y x mais menos y1 x1. Observe que menos y menos y1 dá exatamente a primeira coordenada aqui. E x mais x1 dá a segunda coordenada. Então está certa essa conta. E essa primeira parcela é exatamente igual a t de xy. E a segunda coordenada é t de x1, y1. Ou seja, foi o que a gente conseguiu fazer. A gente saiu que de t de u mais t de v
desculpa, T de U mais V é igual a isso aqui, a T de U mais a imagem de U mais a imagem de V. Ou seja, a imagem da soma é a soma das imagens, então a primeira condição está satisfeita. Para a segunda condição, nós vamos aplicar T a alfa vezes o vetor U, que é xy. Então, mais uma vez, eu ainda não posso aplicar diretamente, porque aqui dentro não tem um vetor, tem uma operação envolvendo vetores escalares. Então, primeiro eu faço essa operação, que vai dar T aplicada a alfa x, alfa y, e agora sim, a aplicação T em um vetor, troca a ordem deles, alfa y, alfa x, e multiplica primeiro por menos 1. Essa é a definição da aplicação. Pronto. Isso aqui é exatamente, eu posso colocar agora o alfa para fora aqui, a distributividade, vai dar menos yx, e isso aqui é exatamente t de xy, né? Então vai dar alfa, isso aqui é igual a alfa que multiplica t de xy, que é o vetor u. Pronto, com isso nós demonstramos que essa aplicação ela é linear. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande e vou começar um outro vídeo com mais exemplos.